De volta com a Ação Nacional, hoje nós estamos falando sobre o cenário econômico brasileiro. Nosso convidado é o economista e professor Mário Guerreiro. Bem, professor Mário, a gente estava falando sobre recessão, essa questão no último bloco, né? O senhor estava concluindo. Quando a gente vive, o senhor falou que ainda não entramos numa depressão, é isso? A depressão Estamos numa recessão. Uma recessão. O problema é que desde 1930, nós não temos, quer dizer, 85 anos, nós não temos 2 anos seguidos de recessão. Sempre o Brasil tem um ano ruim e outro ano praticamente de crescimento ou pífio, muito pequeno, ou zero, crescimento, estagnação. Mas 2 anos de recessão desde 1930. Né? E você vai ter uma recessão esse ano na faixa de 3,5%, o PIB cai de 3,5% a 4%. Né? E a recessão, quando ela se aprofunda muito, né, depois que ela entra em curso, pode levar à depressão. Né? Isso pode quebrar o real? Sim, se você não tem aquele ponto, você não tem um momento, você não sabe falar, vão ser 3 anos de recessão e a depressão, não dá para saber isso economicamente, né? Você não tem como medir isso. Mas quanto mais tempo de recessão, né, mais perto da depressão você vai ficando. Né, que vai atingir. Você não tem que falar, mês que vem entraremos em depressão. É um processo que quando ele se starta, né, com um efeito dominó, né, ele vai embora. Os alunos, eu até falo assim, como que o Brasil está hoje? Falar, fazer um trocadilho, eu sempre faço esse trocadilho para questão didática, né? Supondo que você está num rio navegando, né, e você olhando, né, as margens do rio, um rio bem caudaloso, um rio bem longo, e você a olho nu, olhando normal, né? Aí você pega o binóculo e olha, aí você vê com o binóculo uma cachoeira lá na frente, né, com o binóculo. E aí você vai ter que mudar o curso, né, senão você vai acabar caindo na cachoeira. Sim. Então, poderia dizer que o Brasil hoje, a olho nu você não enxerga a depressão, mas de binóculo você já enxerga. A cachoeira lá na frente. Cachoeira. Então, o ideal é que você não consiga enxergá-la, né, a olho nu daqui a um tempo. Entendeu? Então, você tem que fazer uma série de ações macroeconômicas e políticas hoje, né? Esse governo, né? Ele não tem, que está hoje aqui, ele não tem condições políticas mais para fazer isso. E pensando assim no Brasil, não vou entrar no mérito de questão jurídica, né? E que cabe ao Supremo e cabe à Justiça, né? A questão da Dilma e do Lula, avaliar a questão do Supremo. E também não entrar na questão partidária aqui, a questão do Supremo, na questão da Dilma, que tem a proteção do Supremo, né? Fora o privilegiado, e o Lula, que é essa questão, né? Também Supremo, a primeira instância. Mas do ponto de vista econômico, técnico, Brasil impeachment seria a melhor posição hoje, tecnicamente falando. Por causa dessa instabilidade política? Instabilidade política, porque o mercado ele já sinalizou, como eu acabei falando, que você tem uma crise instalada e o dólar cai e a bolsa sobe, que não tem nenhum fundamento econômico. Técnico, não tem explicação. É totalmente política, porque o mercado, a leitura do mercado é que o governo já não consegue mais fazer o processo, né, de estabilização. Nós temos uma relação de dívida líquida, né, dívida PIB muito alta. Esse ano deve chegar a 80%. Talvez tenha projeções de 90%. Isso é por quê? Porque o país tem que ter o chamado superávit primário, que é tudo que ele arrecada antes de pagar os juros da dívida. Como ele está tendo déficit primário, vai atingir mais ou menos 1,5% esse ano, então o risco do país tende a aumentar. E as empresas elas têm que captar recursos, né? Ou ela usa capital próprio, usa capital de terceiros. E ela vai buscar também capital de fora. Então ela tem o risco do negócio e o risco soberano do país. Como você não tem as reformas, a leitura econômica, né, dos agentes econômicos, sim, tanto internos como externos, né, é que ou você faz todo esse processo, né, de reestruturação fiscal. O problema do Brasil é fiscal e político, mas sim, o Brasil tem um problema fiscal e político endogenamente, internamente e externamente. A questão é da recuperação do mundo da questão do subprime em 2008. Então, tem a questão ainda dos países que estão recuperando, né, tirando os Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, que estão um pouco à frente. Outros países ainda vêm no processo de recuperação, na Europa, né, particularmente. E nós temos questão fiscal muito forte no Brasil, a questão política é uma turbulência. Então, todos esses fatores, junto a tudo isso, ninguém sabe, você não sabe se vai para a direita ou para a esquerda. Quer dizer, fica todo mundo esperando e quanto mais o tempo passa, mais a recessão se aprofunda.
Joaquim Levy não era uma promessa para colocar nos eixos da economia brasileira, lá em 2014, que ele entrou? Como que o senhor avalia? Ele entrou, saiu? O Joaquim Levy é a linha monetarista que a gente fala, né? Você tem a escola keynesiana, mais desenvolvimentista, que é o Barbosa hoje, né? E tem a linha mais monetarista, que é a escola de Chicago, né? Que é mais focada na moeda. Ele tinha uma ideia de fazer todo um processo de ajuste, só que esses ajustes, eles têm um preço político muito forte. E ele praticamente, né, olhando assim, ele não conseguiu. Né? Ele foi bombardeado muito, né? E o aprofundamento que ele queria fazer, então praticamente ele não conseguiu. O remédio hoje, na conjuntura que nós estamos, né, não tem outro jeito de você fazer um ajuste monetário. Né? Você tem que fazer um ajuste fiscal, um ajuste monetário, principalmente fiscal, né, para você votar algumas reformas, botar credibilidade. Quer dizer, a gente precisa entrar no Congresso e fazer reformas políticas sérias. Esse governo que está, hoje ele não consegue mais, porque ele perdeu a credibilidade totalmente. Sim. Então, um novo governo, lógico, que vai entrar, no caso, né, aconteça o impeachment, se for o Temer, ele vai ter que fazer uma série de ajustes macroeconômicos também. Okay. Mas é um governo que vem com uma força, né, de apoio de vários partidos. Né? Sim, é um governo que, que eu ia perguntar, ele vai ter um arco de alianças, né, que está se desenhando agora, né, para sair do PMDB agora. É um arco de alianças, né, que vai se desenvolver muito. O Temer é um grande negociador, né? Ele sabe desenvolver, ele sabe fazer um processo, né, de interação com todos os partidos da base, né? Senta com todos os partidos, então vai fluir mais. Eu acredito que ele vai fazer uma boa transição, como o Itamar fez com o Collor. Quando o Itamar sumiu, né, e o Collor caiu em setembro, 29 de setembro de 92, o Itamar fez a transição, né, e o Plano Real nasceu em 93 para 94, né, 94 no final, ele fez essa transição. E o Temer também vai fazer o mesmo processo de transição. Ele vai trazer as forças, né, vai fazer, eu creio que ele vai ter bastante sucesso, porque vai ter um arco de alianças muito grande, vai ter que fazer algumas ações profundas do ponto de vista macroeconômico, de estruturas, mas que vão surtir efeito. E depois de um ano, mais ou menos, né, a economia já vai começar a dar sinais, né, a curva vai se inverter. Sim, mas para que tudo isso aconteça, professor, a gente tem que também ter uma união maior dos partidos, a gente tem que ter uma mudança de mentalidade também dentro do Congresso, porque existe muitas coisas acontecendo lá dentro também, existe corrupção que está acontecendo em diversos partidos, que a gente está vendo, acompanhando pela mídia, enfim, tem muita coisa borbulhando dentro do Congresso. Acho que não sei se seria um espaço de tempo suficiente para que a gente pudesse fazer uma mudança brusca dessa que a gente necessita na economia brasileira para que ela volte a crescer. Eu acredito que eles terão que fazer essas mudanças, né? Vai ter que haver um grande consenso e um governo novo. De todos os partidos. Que é a tendência que está se desenhando, mas um grande consenso e não tem outro caminho. Porque ou se faz isso, né? O caminho tem que ser esse, senão... O problema é que esse governo não consegue fazer mais porque perdeu toda a credibilidade de negociação. Né? Ele perdeu todo o apoio político. Um novo governo vai fazer essa construção, lógico. Não será fácil, é um processo de transição, mas se você conseguir um acordo político, der uma estabilidade política, já o investidor ele sabe que o horizonte é tal. Então, gradativamente, fazendo umas ações pontuais aqui, eu acredito que na faixa de mais ou menos um ano, né, você já consegue, com a estabilidade, fazer com que a curva, né, que o Brasil vai ter recessão esse ano, talvez com o impeachment a recessão até seja um pouco menor, pode sair para uns 3%. Hoje está desenhado 3,5% a 4%, talvez até uns 3%. Até o dólar também pode ter uma valorização até do real, porque o custo, né, do Brasil diminui, né, e o risco também do Brasil, né, internacionalmente também cai, né, então, consequentemente, os investimentos vão voltarem. Então, é um processo, lógico, não é no dia para a noite, mas é um processo que está se desenhando dentro da conjuntura política, macroeconômica e política do Brasil, para a gente poder, né, ter esse horizonte e voltar a ter um crescimento, né, não vertiginoso, né, crescimento de 3%, 4%, mas na faixa aí de 2%, pelo menos aí nos próximos anos. Professor, existe, podemos dizer assim, um culpado para a economia chegar nisso? Foi uma série de erros macroeconômicos, né? O governo do Lula, quando assumiu a primeira vez, né, ele fortaleceu, pegou um processo internacionalmente, quer dizer, muitos recursos internacionais, que foi de 2003, né, praticamente até 2007,
até 7, 8, quando houve a crise do subprime em 2008, na França. Então, a crise de 2008, que também afetou os Estados Unidos. Sim, afetou o mundo inteiro. Isso veio. O problema é que em 2003, o Brasil cresceu muito com acesso ao crédito no primeiro governo do Lula. O problema é que eles cresceram via consumo das famílias só. A oferta agregada não acompanhou. Então, você tem que ter uma capacidade de oferta, quer dizer, a economia como um todo, ela tem que suprir a demanda. Quando a demanda começa a crescer mais do que a capacidade da economia tem de responder, você tem inflação. Então, eles optaram por crescer muito o consumo das famílias, né? A fórmula do PIB, assim, para o telespectador, Produto Interno Bruto, é o consumo das famílias, mais o investimento privado, né, das empresas, mais o déficit público, que é o investimento público, e mais o saldo da balança comercial, que é a exportação menos importação. A opção foi só crescer pelo lado do consumo e um pouco também investimento público, né? O governo acabou gastando mais do que ele arrecadava, então esse déficit fiscal é muito grande. Então, isso teve um limite. Se houvesse, em contrapartida, investimento na oferta agregada, ou seja, o que acontece? Você teria um processo de subir menos os juros. Então, você foi obrigado, quando a economia começou a crescer demais com muito acesso ao crédito, a oferta não respondendo, deu uma inflação de demanda. Então, o governo teve que fazer uma série de ações para segurar o consumo. Isso foi mais ou menos 2011. Mas em 2010, para combater a questão da crise, ele também liberou mais dinheiro, né? Para aumentar o consumo. Para combater, abaixar os impostos, IPI sobre a linha branca, construção civil, né? Exatamente. Automóveis, né? Para poder incentivar. Então, o que houve? Quando a economia mais ou menos ela chegou num ponto de equilíbrio, o ideal seria que em 2011, que foi feito um ajuste, 12, 13 e 14, ele não fizesse uma diluição dos chamados preços administrados, que é energia, água, transporte público e combustíveis. Foi represado. Então, o custo de todas essas empresas foi represado, não aumentou, por questões políticas. Se ele tivesse diluído em 3 anos, provavelmente, né, a inflação estaria metade do que está. Metade da inflação foi causada por esse represamento desses custos. Resumidamente, segurou todo o aumento da energia, o aumento da água, o aumento disso, daquilo, do combustível, não sei o que, segurou a onda e, no fim, explodiu tudo de uma vez só. Sim. E desequilibrou a economia Desequilibrou, porque isso foi em janeiro de 2015. Então, a inflação real... A bomba veio estourar em 2014, 2015. 2014 não fizeram, porque é ano de eleição. Então, o que acontece? Em 2000 praticamente a inflação oficial, que é 10,67%, 11% arredondando, a inflação real é em 20%. Metade dessa inflação é por esses preços administrados. Se eles fossem diluídos na cadeia, quer dizer, a pressão de custos que essas empresas tinham, foram repesadas. Então, quando soltou, né, abriu a porteira, quando a gente brinca boiada, passou. Então, você não tem como segurar mais. Então, todos esses erros, né, e de infraestrutura também, não foram feitos. Né, política fiscal se gastando. Então, isso foi um processo que foi se somando a outro. Sim. E falta também de condições de negociação política com o Congresso. Então, juntou a questão política, a questão econômica. E virou essa bola de neve que a gente está vendo hoje. Bom, gente, nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos já com programação nacional. Continue com a gente.